E aí, cientistas de plantão, tudo certo? Bem-vindos ao Quizards. Se prepara aí para uma viagem incrível e o melhor, sem sair do lugar. Hoje a gente vai desvendar os dois movimentos que comandam os nossos dias e os nossos anos, a rotação e a translação. A Terra não para nunca e nós vamos entender direitinho o porquê. Já parou para pensar nisso? Por que o dia vira noite? Ou por que a gente tem aquelas férias de verão? A resposta para tudo isso está na dança que o nosso planeta faz pelo espaço. Tudo, do nascer do Sol até as estações, está conectado a esses movimentos. Bora mergulhar nesse mistério? Vamos começar pelo começo, com o movimento que define o nosso dia a dia. É ela mesma, a rotação. É o giro mais básico e importante que a Terra faz. Mas o que é essa tal de rotação? Imagina uma linha invisível que atravessa a Terra lá do Polo Norte até o Polo Sul, como se fosse um espeto. Esse é o tal do eixo imaginário. A rotação, então, é simplesmente o nosso planeta girando em volta desse próprio eixo. Simples assim. Para ficar mais fácil ainda de visualizar, pensa num peão girando sem parar. A Terra faz exatamente isso, só que no espaço. Ela gira, gira e gira, num balanço perfeito e constante. E essa volta completa em torno de si mesma leva mais ou menos 24 horas. É exatamente por isso que os nossos dias têm essa duração. Um giro completo é igual a um dia. O resultado disso tudo é simplesmente genial. Enquanto a Terra está lá, girando, um lado dela fica de frente para o Sol, recebendo toda aquela luz e calor. Para esse lado, é dia. Já o lado oposto, claro, fica no escurinho do espaço, é noite. Esse ciclo perfeito de luz e sombra é a consequência direta da rotação. Mas calma aí que não é só isso. Ao mesmo tempo em que a Terra gira que nem um peão, ela também está no meio de uma viagem gigantesca, uma jornada épica. Essa é a viagem da translação. Vamos descobrir o que rola nela. Então a translação é a grande volta que a Terra dá ao redor do Sol. E esse caminho que ela faz, que a gente chama de órbita, não é um círculo perfeitinho, viu? Ele é um pouco achatado, o que a gente chama de elipse. E essa viagem completa em volta do Sol leva um pouquinho mais de 365 dias. Para ser bem exato, são 365 dias e 6 horas. E pode acreditar, essas 6 horinhas que sobram são super importantes. Então, o que a gente faz com essas 6 horas que sobram todo ano? A matemática é bem tranquila. A cada 4 anos, essas 6 horas somam 24 horas, ou seja, um dia inteirinho. E para nosso calendário não virar uma bagunça, a gente adiciona esse dia extra no mês de fevereiro. É assim que nasce o famoso ano bissexto. E qual é a maior consequência dessa viagem toda? As estações do ano. É por causa da translação e também daquela inclinação do eixo da Terra que a luz do Sol bate de jeitos diferentes no planeta ao longo do ano. Isso nos dá a primavera, o verão, o outono e o inverno. Muito bem, pessoal. Agora que a gente já viajou junto com a Terra, que tal testar o conhecimento? Chegou a hora do desafio. Quero ver quem estava prestando atenção em tudo. Primeira pergunta na tela. Pensa rápido aí que o tempo está passando. Acertou quem disse rotação, o giro da Terra em seu próprio eixo. Excelente, galera. Vamos para a próxima. Qual é o nome do movimento que define a grande viagem anual do nosso planeta? Valendo! Isso mesmo, é a translação, a volta completa ao redor do Sol. Vocês estão afiados, né? Essa é sobre aquele dia extra que a gente conversou. Em qual mês ele aparece? Vamos lá. Fevereiro, para criar o ano bissexto e deixar tudo certinho. Perfeito? A última do desafio, um verdadeiro ou falso para fechar com tudo. E aí, o que vocês acham? E a resposta é verdadeiro! Por definição, a gente chama de ano justamente o tempo que a Terra leva para dar essa volta completa no Sol. Mas claro, vale sempre lembrar daquele detalhe das 6 horas, que é o segredo do ano bissexto, né? Mas a ideia principal é essa mesma. Mandaram muito bem. Então, para a gente não esquecer mais, rotação é o giro da Terra, dura 24 horas e nos dá o dia e a noite. Já a translação é a viagem em volta do Sol, que leva 365 dias e 6 horas e define nosso ano e as estações. Fechou? E para terminar, vou deixar uma pergunta para a gente imaginar junto. E se, do nada, a Terra começasse a girar para o outro lado? Que loucura, hein? O Sol ia nascer no oeste, mas o que mais ia mudar? Quero ver as teorias mais criativas de vocês aqui nos comentários. E aí, curtiram essa nossa viagem pelo espaço? Se a resposta for sim, então já sabe o que fazer, né? Siga o canal Quizards para mais aprendizados e desafios. Ativa o sininho para não perder nada e, claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Até a próxima, cientistas!